Filipenses 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, submisso, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto, ele é um texto desafiador, porque a primeira coisa que esse texto nos conduz, nos leva, esse texto nos apresenta, é que nós precisamos saber lidar com uma coisa chamada sentimento. Você tem sentimentos? Você tem noção do que é um sentimento de raiva, de rancor? Você tem noção do que um sentimento é capaz de fazer com você? Esse texto nos desafia, nos convida, esse texto nos apanha e traz-nos para uma realidade em que fica muito clara quando Paulo está nessa linha de pensamento para falar desse assunto tão importante. Paulo vai dizer para nós: tende em vós o mesmo sentimento. Mas que mesmo sentimento é? É o sentimento que precisamos ter de nos unirmos para comprar o terreno? É o sentimento que precisamos ter para nos unirmos, para estar aqui prestando culto? É o sentimento que precisamos ter de nos unir para ganhar esse bairro para Jesus? Tudo isso pode ser, mas o Paulo, nesse texto, não está falando disso. Tende em vós o mesmo sentimento. E nesse versículo 5, olha a parte B: o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus? Que o Paulo está querendo que todos aqueles que moram lá em Filipe, na qual dá origem essa carta aos Filipenses, que Paulo quer que eles tenham em mente esse tal sentimento. O decorrer do texto vai dizer que mesmo Deus sendo Deus, ele se humilha, ele se rebaixa, ele toma forma de homem, e ele não tenta ser maior que Deus. Ele não passa no seu coração que ele poderia ser melhor do que Deus, mas ele aceita um posicionamento na qual vai trazer o entendimento e a realidade de como é que Cristo pensa. O sentimento de Jesus, de Deus Pai, é que nós sejamos unidos, e nós não venhamos a ser homens e mulheres que olham outros com uma certa restrição. Eu não sei se você já experimentou alguém te olhar assim um pouco meio desconfiado. Eu não sei se você já experimentou no seu trabalho, no ônibus, na condução, alguém te olhar de uma maneira em que parece que está te reprovando. O que esse texto está dizendo para nós é que nós precisamos ter o sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse? É o sentimento de ver o outro como igual, nem como melhor, nem como pior, mas ver o outro como igual. O que é ver o outro como igual? É ter um sentimento que seja aquele sentimento na qual faz você se sentir
aqui nesse texto está sendo ensinado uma verdade na qual necessário se faz ter o conhecimento do sentimento de Jesus. E como é que a gente tem o conhecimento do sentimento de Jesus? Lendo a Bíblia. E quando a gente olha esse texto aqui, esse texto diz para nós, olha, Jesus, mesmo tendo forma de Deus, não julgou-se como usurpação ser igual a Deus. E aqui a gente vai aprender algumas coisas que é necessário a gente entender. Olha bem, primeira coisa, quem desejou ser igual a Deus? O Paulo está trazendo para nós esse pensamento para que a gente possa entender o seguinte: cuidado com os teus sentimentos para que eles não sejam arrebanhados ou influenciados pelo sentimento luciferiano. O que é isso? O sentimento de Lúcifer foi qual? Foi de ser maior que Deus. Subirei ao mais alto monte, serei maior do que a estrela da manhã, serei aquele que vai mostrar para vocês que eu tenho maior poder e autoridade do que aquele que me criou. E o Paulo está dizendo, cuidado com esse sentimento, porque esse não é o sentimento que houve em Jesus. O Paulo está dizendo para nós, para a gente tomar cuidado, porque Jesus, sendo Deus, se esvazia, se humilha, aceita por obediência morte e morte de cruz. Jesus foi mais um que morreu na cruz. Você sabia disso? Porque a morte de cruz era uma sentença para qualquer um que fosse condenado naquela época. E uma vez a morte de cruz sendo comum naquela época, Jesus morre e ele não é o único. A diferença é que Jesus morre naquela cruz de maneira inocente, enquanto os outros morriam para pagar os seus pecados, pagar a sua dívida, pagar o delito na qual aquela pessoa tinha cometido. Mas esse aqui não, inocente vai para a cruz, e inocente na cruz, ele paga o preço que você não podia pagar. Então, essa obediência de morte, que é morte de cruz, ela traz para nós o entendimento de que na nossa vida as coisas não vão ser fáceis. E vai ter coisa que a gente não vai entender. E vai ter coisa que a gente vai se questionar. Vai ter coisa que a gente vai se debater. Vai ter coisas que a gente vai tentar, assim, buscar justificação na nossa vida e não vamos encontrar. Porque a obediência ao Senhor nos leva a um lugar que nós não conhecemos. Obedecer ao Senhor significa ter uma vida disponível para que Ele faça o que Ele deseja na vida daquele que se compromete com Ele. E não é fácil, nos dias de hoje, ter uma vida comprometida com o Senhor. Por que não é fácil? Primeiro porque Satanás está vivendo os seus últimos momentos. O que é isso? Há uma promessa que haveria um tempo, um dia, em que Jesus iria retornar e nos conduzir a sua igreja para um lugar na qual ela pudesse ter paz. Significa que, enquanto aqui estamos, a tão desejada paz ainda não governa a nossa vida, não governa os nossos afazeres. Daqui a pouco você vai sair daqui e pode ser que você encontre alguém que deseje levar o teu celular, que deseje levar o teu recurso que tem no teu bolso. Você não está indiferente e nem blindado para que isso não te aconteça. Recentemente, terminou o culto à noite lá na chácara, e quando está terminando o culto, o que fizeram? Fizeram um arrastão, levaram tudo, todos os pertences que aqueles que ali estavam tinham naquele momento, juntamente com seus pertences, levaram também um automóvel de
que domingo, dia 24 passado, ali Edivaldo, 8h40 da noite, fazendo-se um arrastão na igreja também. E levaram alguns pertences dos membros daquela igreja. Isso significa que nós não estamos vivendo a paz plena. Estamos vivendo em um mundo que ainda é subjugado por aquele que governa esse mundo, fazendo desse mundo a manifestação dos seus hábitos de desespero. Por quê? Porque Jesus está prestes a voltar. E quando Jesus voltar, ele não vai poder fazer mais nada. Então o que ele tem feito? Ele tem articulado, ele tem, assim, se debatido. E com esse debate todo, nós vamos percebendo que coisas horríveis estão acontecendo e atacando a igreja. E a igreja como se ela fosse perdedora. Mas aqueles que reconhecem e têm zelo pelos sentimentos que houve em Cristo Jesus, conseguem nesse tempo. Até porque não fomos chamados para vida fácil. Nós fomos chamados para ambientes que demonstram uma realidade, mas que trazem outras bem diferentes. Quer ver? Se você olhar Jesus sentado naquela última ceia, naquela mesa tinha de tudo. E aquela era a igreja mais perfeita. Por que aquela era a igreja mais perfeita? Porque ali estava Jesus em pessoa pastoreando aquela igreja. Uma igreja com 12 pessoas, onde tem cobrador de esporte, onde tem traidor, onde tem todo tipo de personalidade de pessoa. Ali tem gente que por qualquer coisa o sangue já sobe nos olhos, que agarrava para arrebentar o pescoço. Ali tem, e é a igreja perfeita. Então nós devemos estar prontos para vivermos esses tempos, porque esses tempos são tempos dificílimos, mas são tempos que também revelam que o tempo de paz na nossa vida está chegando. O tempo de paz na vida da igreja está chegando. Porque Jesus está prestes a recolher sua igreja. E aí, você tem que ter muito cuidado com os sentimentos que você tem. Porque os sentimentos que você tem, eles podem ser sentimentos que não glorifiquem o nome de Deus. O meu sentimento deve ser cuidado. E eu preciso ter muito cuidado com algumas coisas. Como é, pastor? Então eu cuido dos meus sentimentos. Cuide dos seus sentimentos com algumas regrazinhas básicas. Se você entra numa rede social e aquilo que você vê promove no teu coração angústia, desespero, provoca no teu coração uma sensação de insatisfação ou talvez até de uma exposição de algo que gere em você o desejo de possuir aquilo que o outro possui, delete isso da tua vida. Você não precisa dessas coisas para você se martirizar. A rede social, você deve usar ela para que ela promova em você satisfação e não sensação de frustração. Porque a sensação de frustração vai roubar de você a alegria de viver a realidade que a tua vida te apresenta. Quer ver uma coisa interessante? Quando você entra na rede social e você olha lá e o camarada está onde? Está lá em Poços de Caldas, curtindo as férias, e você aqui lutando para botar o pão na mesa. Qual é a sensação que vem no teu coração? Não uma sensação estranha, não um sentimento estranho. Se isso te faz mal, você não precisa se alimentar disso. E essa é uma arma que Satanás usa
para poder tirar você do teu foco. Eu estava vendo uma entrevista, e nessa entrevista estavam conversando duas pessoas muito inteligentes, falando sobre as motivações por trás das redes sociais. No ano de 2000, alguém decidiu que investiria muito dinheiro para que alguém criasse um sistema em que pudesse fazer com que as pessoas não apenas comprassem os seus produtos, mas não se sentissem satisfeitas com o que têm. E a partir dali se desenvolveu o Facebook. Você observa, você não precisa de uma coisa, mas aquela coisa toda hora aparece lá no teu Facebook para te seduzir. E se bobear, você acaba comprando. E você acaba comprando não por uma necessidade, você acaba comprando por um prazer de comprar. Então, o que você tem diante de você? Uma sedução induzida para que você não se sinta realizado do que você tem e do que você é. E você precisa cuidar dos seus sentimentos, porque o que você tem e o que você é, essa é a maior expressão da graça de Deus sobre a vida de um ser humano. Você não precisa de um celular. Você pode até usar o celular, mas se eu tirar de você, você não morre. Você não precisa de uma televisão de 90 polegadas, porque se tirarem a televisão de você, você não passa fome. Não é a televisão que bota comida lá na tua casa, não é o celular que bota dinheiro no teu bolso, a não ser que você viva disso como ramo de vida. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Guarde os teus sentimentos, porque se você não guardar os teus sentimentos, você vai ser levado por sentimentos que nada manifesta a graça de Deus na nossa vida. É isso que o Paulo está dizendo aqui para Filipenses. Olha, tem em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus é: ninguém é melhor e ninguém é pior do que ninguém. Todos nós estamos diante de uma realidade em que precisamos viver e chorar e sentir as nossas dores juntos. Porque Jesus aceita ser obediente independente das circunstâncias. A gente hoje fica num desespero muito grande por coisa boba, coisas simples, coisas que não vão mudar nada se nós não tivermos aquelas coisas. E a gente acaba quase que entrando em desespero por causa de algumas situações. Quer ver? Você está empregado, aí você fica desempregado e você diz assim: meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Aí na primeira semana você passa desespero, uma angústia enorme. Meu nome vai para o SPC, a coisa vai ficar feia para o meu lado. Irmão, fique em paz. Da mesma maneira que ele vai para o SPC, vai vir um momento que você vai tirar ele de lá. Fique em paz. Por quê? Porque não é um emprego que pode roubar o teu sono. Porque vão passar uns anos e você vai ver que Deus cuidou de você tanto quando estava empregado, como quando estava desempregado. Esse é o sentimento de Jesus. Olha, a confiança em Deus, a obediência a Deus, ela tem que ser de maneira incondicional, porque Deus vai cuidar de você independente das circunstâncias. Então proteja o teu coração, guarde os teus sentimentos, porque aquilo que você está vivendo não é para te destruir. Aquilo que você está vivendo não é para fazer de você alguém que seja inferior ao outro. Aquilo que você está passando não é para que você caia em depressão. Mas o que você está passando, o que você está vivendo, essas situações à tua volta, elas são unicamente, especificamente, para que a glória de Deus seja manifesta em você. Então guarde os teus sentimentos. Se te deu o desejo de sentir raiva de alguém, guarde os teus sentimentos. Olhe por aqueles que talvez possam produzir em você algum sentimento de raiva, de amargura, de rancor. Coloque diante de Deus tudo aquilo que
você está sentindo, porque o sentimento, ele pode levar você a tomar decisões em que você pode pagar um preço muito alto por aquela realidade. Haja em você, haja em mim, haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, não desejou ser igual a Deus, mas se colocou na posição de alguém que estava submisso à vontade de Deus. É por isso que muitos não entendem que Jesus chorou. É por isso que muitos não entendem que Jesus vai lá para o Getsemane e lá ele coloca diante de Deus a oração mais famosa: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, não permita que eu passe por essa angústia que é a morte. Se possível, Senhor, mas faça a sua vontade. Então, obedecer a Deus, ter os sentimentos corretos a respeito de Jesus e daquilo que Jesus é na nossa vida, é o que vai fazer a nossa vida valer a pena. A nossa igreja vai experimentando um novo tempo, um novo momento. Voltamos de uma pandemia para experimentar os sentimentos de Jesus à nossa volta. Temos muita coisa para fazer, mas tudo isso somente com uma boa mão de Deus sobre a nossa vida. Então se prepare. Você pode falar assim: mas pastor, somos tão poucos. Eu digo para você, quando Jesus quer fazer algo, ele não busca as multidões. Quando Jesus quer fazer algo, ele não vai atrás do melhor locutor, da melhor plateia, do melhor espaço. Ele faz como aqueles que têm um coração com o sentimento correto. Aqueles que têm o sentimento de Jesus na sua vida são os únicos que podem ser ferramenta disponível na mão do Senhor para que o Senhor realize a vontade dele na nossa vida. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei onde está o teu coração, mas seja onde você estiver, quando você estiver e como você estiver, lembre-se de uma coisa: cuidado para que você não esteja valorizando na tua vida aquilo que não vai trazer nada de benefício para você na eternidade. Porque tudo que Deus tem e faz é para que os seus filhos possam ter prazer nessa vida, alegria nessa vida, e mais ainda, ter o sentimento correto daquilo que Ele quer que nós sejamos, façamos e vivamos diante do tempo que se chama hoje, no momento em que estamos nele. Eu não sei se a gente chega a domingo, mas uma coisa eu digo a você: se nós não chegarmos a domingo, é porque Ele já voltou. Se nós não chegarmos domingo, é porque Ele já nos recolheu, ou alguns de nós já foi recolhido para com Ele. E uma coisa você precisa lembrar: que se você não estiver aqui no domingo, você vai estar diante de Deus Todo-Poderoso, porque a sua palavra, o sentimento que a sua palavra produz, é um sentimento de servo, não de senhor, é um sentimento de igual, não de superior, é um sentimento de alguém que sabe e conhece o Deus na qual trouxe a sua vida e existência. Por isso nós vemos todas as quarta-feiras aqui para orar, e a gente ora, e alguns de nós talvez até pensem: essa oração não está sendo atendida. Sim, talvez o teu coração pense isso, mas Deus não se esquece de nenhum dos teus filhos. Deus está olhando para você, Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o milagre que você precisa. Que a sua vida seja renovada nele, que a tua esperança seja focada nele, e que ele possa, quando esse texto se cumprir, diante de Deus, se dobrar todo o joelho. Enquanto eu nesta vida estiver, eu estou na expectativa do momento de, diante do meu Deus Todo-Poderoso, eu poder também dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor confiou em minhas mãos, os sentimentos que a tua palavra pode produzir, foram produzidas e guardadas no meu coração, e assim, com certeza, teremos uma eternidade
ao lado daquele que te chamou, que me chamou, que te trouxe até aqui e que quer fazer a tua vida ter um valor real, que realmente vale. Não é um valor de camelô, é um valor mesmo de peso de ouro. É um valor na qual realmente seja digno pelo seu nome e pela razão da tua existência nesse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê as ferramentas que você precisa para encarar mais esses dias que estão vindo por aí, até domingo, se Deus permitir, na qual, mais uma vez, nós estaremos aqui, pedindo a Deus, para que Deus conforte o nosso coração, para que Deus nos dê estratégia, para que Deus nos traga a realidade na qual Ele já estabeleceu para esse lugar. E nos prepare, João, para sermos ferramentas afiadas na mão dele. Ele nos prepare, irmão Valdez, para continuarmos sendo fiéis a Ele e tendo os sentimentos dele na nossa vida, para que tudo quanto venhamos a fazer glorifique o nome dele.